Fala galera, aqui é o Capitão Bob. Nesta semana estarei em viagem de férias com a família. E conforme prometido, estou deixando um episódio que eu gravei com o comandante Eduardo Berenstein do NTSB, trazendo informações complementares sobre o acidente com o Boeing 767 da Atlas em 2019. Vamos conferir. E o nosso contato é com um amigo, comandante de aviões da família A320 e membro do NTSB, National Transportation Safety Board dos Estados Unidos, Eduardo Berenstein. Eduardo Berenstein, bem-vindo a mais um episódio de Segurança de Voo aqui no canal ASA. Obrigado, Robert, obrigado pelo convite, obrigado aos que nos assistem. Prazer estar aqui de volta. Então, atendendo a pedidos aí dos nossos inscritos, eles curtiram muito o nosso episódio sobre o acidente, não o acidente, mas o episódio foi um bom bate-papo, apesar do Capitão Bob ter despencado, né? Ele caiu energia na cidade onde ele mora, em toda a região, devido a uma trovoada, e o Capitão Bob só participou 25 minutos no episódio. Mas o Ruas, o Yuri e o Edgar tocaram bem o episódio, estão de parabéns. Foi show de bola e trouxeram muitas informações. Mas os nossos inscritos aqui no canal pediram mais um episódio adicional, porque queriam até mais informações, apesar do pessoal ter mandado bem. E aí eu aproveitei que a gente está em outro horário, é um episódio gravado, não é ao vivo, para a gente falar com o Eduardo Berenstein, que justamente trabalha para o NTSB. Berenstein, o que você pode falar? O que o NTSB passou para você de informações adicionais sobre esse acidente com o Boeing 767 da Atlas em 2019? Bem, Robert, esse é um acidente que traz um cenário da aviação que ele já vem desde a época da Segunda Guerra Mundial. Então, só para dar um pouco de contexto no que eu vou dizer, quando os americanos quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos começaram a ter acesso aos aviões alemães, a primeira coisa que aconteceu foi o espanto deles de ver como um bombardeiro, o Heinkel era tão pequeno, mas cabia tanta gente dentro, e o avião conseguia levar bastante munição e ter tanta tecnologia a bordo para um espaço tão pequeno. Depois disso, foram os aviões do Messerschmitt, que eles começaram a ter contato, eles olhavam para dentro da cabine do Messerschmitt, o Bf-109, e eles não conseguiam entender por que era tão pequena aquela cabine. Então, eles começaram a voar os aviões e eles começaram a notar que existia uma coisa que os alemães faziam desde aquela época, isso não só na aviação, mas também nos seus submarinos, nos seus barcos, nos seus tanques, que era ergonometria de tudo que estava a bordo dentro daqueles carros, tanques, aviões, navios e submarinos. Eles eram feitos pensando no tamanho de um corpo humano e como melhor executar as tarefas que tinham que ser feitas pelas pessoas que estavam controlando aquelas máquinas. Então, eu vou dar um exemplo, o P-47, se vocês um dia forem no Museu Espacial no Rio e tiverem a chance de entrar no P-47, o Thunderbolt, vocês vão ver que ele, entre a cadeira do piloto e os anteparos laterais, seriam as paredes da cabine, você tem um espaço bem grande. O Bf-109 não tem esse espaço grande. E aí os pilotos americanos e os brasileiros, os pilotos que voaram os aviões fabricados pela Inglaterra e pelos americanos, eles sempre reclamavam de uma coisa, que na hora que eles tinham que fazer determinadas manobras, o corpo do piloto era jogado de um lado para o outro, e eles, às vezes, tinham que soltar algum controle para botar a mão no anteparo para conseguir manter o tronco reto, para evitar de fazer tanta força contra a força centrífuga e a força G. O Bf-109, vou dar o exemplo dele, ou o Focke-Wulf 190, o ombro do piloto já tocava no anteparo e, com isso, ele não precisava soltar os controles. E aí os americanos falaram assim, poxa, esses alemães, quando faziam essas curvas, não tinham que ficar soltando o controle, ele conseguia manter as mãos voando no avião sem ter que fazer nada a mais. Então, eles começaram a descobrir que tinha alguma coisa ali atrás. Quando eles começaram a ter contato com os engenheiros alemães, eles começaram a falar, olha, teve um livro que foi escrito pelo Messerschmitt que falava
que toda a máquina tinha que ser ergonometricamente perfeita para o seu usuário. E, com isso, facilitando o acesso, a identificação e o controle dessas manetes e volantes, e assim vai. E, com isso, também diminuindo o tamanho da máquina e fazendo com que ela seja menos resistente ao avanço do ar, no caso da água, no submarino ou no navio, e fazendo com que você gaste menos espaço e seja mais otimizado, e você consiga fazer as suas tarefas o mais rápido possível. Então, criou-se um ABNT europeu e também se criou-se um ABNT americano de engenharia. Então, você vê que a engenharia americana segue um caminho, os europeus estavam seguindo outro, e depois da guerra, algumas coisas os americanos adotaram para suas máquinas. Não vou dizer que isso não foi tão fácil, porque existiu uma resistência de, pô, isso aqui foi desenvolvido por um povo que eu não quero enaltecer, os caras fizeram uma guerra para o mundo, já foi a segunda, eu não quero dizer que eu estou pegando tecnologia deles e aplicando nas minhas máquinas, mas a gente sabe que fabricantes adotaram coisas que foram feitas por eles e a aviação cresceu com isso, não só a aviação, como outras áreas. Então, você vê hoje os aviões europeus, você vai ver o Dassault, você vai ver o Mirage, a linha Falcon, o Airbus, você vai ver até a linha inglesa, eles adotam essa ideia de que o cockpit tem que ser ergonometricamente perfeito, e você vê os americanos não dando tanta importância a isso. Mas vou ressalvar aqui a Lockheed Martin com o L-10-100-11, que foi um avião pensado para ergonometria de cabine. E isso, vamos chegar no acidente em questão. O Airbus, o avião que eu voo, ele é ergonometricamente muito bem projetado para que tudo que você tenha ao alcance dos seus olhos e das suas mãos seja feito de uma maneira que você não perca a condição de acionar os botões e reagir a eles. Alguns aviões americanos, eles não foram projetados com a mesma ideia, mas aos poucos foram assumindo essa ideia de que tem que haver uma ciência lógica do posicionamento das manetes. Se, por acaso, um dia vocês, por curiosidade, quiserem ver, está no YouTube, existe um filme, acho que da década de 50, 60, com aquele ator que o Hitchcock adorava fazer filmes, que fez o Corpo que Cai, fez também Trama Internacional. Ele fez um filme sobre a história de um coronel, a ascensão dele dentro do comando de bombardeio aéreo americano. E tem uma hora que eles vão voar um Peacemaker, um B-36. E aí tem uma cena deles dando a partida no B-36, que ele tem um engenheiro de voo, um copiloto, um comandante. Vocês vão ver que chega uma hora que o engenheiro tem que pedir para o comandante acionar um switch que está do lado dele e depois para o copiloto um outro switch que está do lado dele, que tem a ver com o que ele está fazendo na mesa dele de engenheiro. Então, isso mostra que, ou por falta de espaço, ou por não pensamento de que aquilo ali tinha que estar com o engenheiro, que é o responsável daquela área, botões espalhados pela cabine de uma maneira que atrapalha um pouco a maneira do que o avião é conduzido. Então, muito bem. O Berenstein, James Stewart. James Stewart, esse mesmo, Isso é para provar que eu não estou velho. Eu não lembro o nome dele. Se fosse meu pai, ele ia saber na hora. Então, o James Stewart, quem quiser ver esse filme, é muito interessante. Ele conta a evolução do grupo de bombardeiros americanos, saindo da Segunda Guerra Mundial, indo para a Era do Jato, até chegar ao B-52. E então mostra que a cabine, às vezes, ela tem que ser pensada para a sua operação e a sua operação ser o melhor possível. Então, infelizmente, às vezes, botões são colocados em lugares não tão ideais. Tudo bem que esse avião é um avião mais antigo também, ele precisava de muito mais botão do que a gente precisa hoje, e acaba de que um botão tem que estar em algum lugar esdrúxulo. Então, muito bem. Esse acidente, ele é um acidente que acontece com a ativação errônea do botão de que proporciona a potência máxima para a arremetida do avião. Muita coisa foi analisada, muita coisa foi descoberta. Infelizmente, isso já não é a primeira vez que acontece, isso já aconteceu outras vezes. Isso já aconteceu também com o 320,
na parte de que você começa a voar, seleciona a velocidade mais baixa, porque o controle pede uma velocidade mais baixa, e você esquece de ativar o botão para trocar a fase de aproximação de cruzeiro para aproximação, faz com que o avião venha reduzir para a velocidade mínima de voo, e você é, no mesmo tempo, vetorado. E aí você perde a noção de que você não pediu isso, acaba botando o botão de volta para a velocidade de manage, o computador vai controlar, não ativou o sistema de aproximação, e o avião Ele volta começa para 250 nós. 250 nós na velocidade de cruzeiro. Isso já aconteceu com muita gente, e a gente tem dados de que isso acontece até hoje, tanto que a Airbus já escreveu já há algum tempo no manual de que se você tiver 15 milhas do pouso, tiver sob vetores, ou seja o que a empresa que opera coloque, ela pede para alguma hora que, tipo, lembra de ativar o approach phase, porque se você botar a velocidade de manage, ele vai, mesmo com flap, ele vai dar potência. E aí você acaba pensando assim, o que esse avião está fazendo? Eu estou com flap e ele está dando motor, ele tinha que estar tirando o motor porque eu quero dar outro flap. E aí a gente acaba lembrando que não ativou a approach phase. Ou tira o autothrust, faz voo manual, pousa e lembra que não ativou o approach phase e acaba depois você fica chateado consigo mesmo. Então, isso também pode acontecer com os aviões da Boeing, e ele tem a peculiaridade de como você desengatar o automatismo e pousar. Então, o que acontece, eu não sei se isso foi abordado no dia quando vocês fizeram a live, porque vocês fizeram ela bem cedo, eu estava voando. Você pode me dar a tela cheia, Robert, por favor? Sim, vamos lá, vamos providenciar. Vamos lá, agora sim, foi. Ok. Share. Já estou aparecendo? Opa, vamos lá, vamos colocar na telinha aqui. Foi? Deixa eu melhorar aqui, vamos tirar o símbolo aqui do instantinho aqui do asa para melhorar aqui. E aí é só ocultar aí para aquela parte do que falta só para. Eu estou aparecendo já? Ou não? Agora sim, agora tá o console lá, a parte de manetes. Ok, então essa aqui é o quadrante de manete do 767, vocês vão ver essa parte branca, e depois a parte mais escura pelos lados. Vocês vão ver que tem dois switches embaixo, são os switches que fazem com que a potência de arremetida entre. E quando esse botão foi colocado aí, houve muito protesto de vários operadores, o NTSB também falou que isso poderia gerar algum tipo de problema, de ficar aqui nessa posição. Por quê? Porque o caso desse acidente era o primeiro oficial que estava voando, o piloto, e ele estava usando o speed brake. Vocês vão ver aqui, do lado esquerdo, a manete de speed brake, e faz com que o antebraço dele passe exatamente atrás desses dois botões. Então, ele provavelmente, acidentalmente, com o seu antebraço, ativou o botão começou o processo normal de aplicar potência, e aí acontece, eu vou parar aqui a divisão de tela, e acontece a ativação do sistema de potência, ele começa a botar a manete para frente, o avião começa a levantar o nariz, o copiloto teve um startle effect, ele tipo, o que está acontecendo? Antes, um pouco disso, ele tinha detectado um possível problema nas telas dele, ele transmite o voo para o comandante, ele vai fazer a troca, a gente acredita que a troca não foi feita porque só levou 4 segundos e para a troca ser completa, de trocar e destrocar, levaria mais tempo, então, provavelmente, quando ele vai fazer a troca, o problema, ele some, e com isso ele volta a controlar o voo, e acidentalmente, quando ele deve estar indo de novo botar a mão na alavanca de speed brake, ele, com o antebraço, ativa aquele botão e faz com que o avião comece a aplicar potência. Então, ele primeiro tenta, aqueles 30 segundos de tentar entender o que está acontecendo, e a gente acredita que o sistema vestibular dele fica enganado. Você está mais próximo do chão, o avião começa a aumentar a velocidade, ele começa a empurrar o nariz para baixo, porque a tendência
uma potência e levantar o nariz, então ele começa a empurrar o nariz para baixo, ele recolhe os speed brakes, porque ele vê que o nariz está subindo, e, de repente, eles acreditam que estão entrando em stall. E isso aí cria com que os dois tripulantes fiquem sem entender o que está acontecendo e o acidente acontece. Então, houve bastante pesquisa a respeito do que aconteceu. Esse é um caso que a gente já tem bastante documentação de outros casos que já aconteceu essa ativação errônea do sistema de go-around e que foi detectado, felizmente foi detectado pelas tripulações e eles reagiram e evitaram o acidente. Algumas coisas que contribuíram, o acidente também a jornada da tripulação, voos de carga são horários complicados, eles estavam indo, o controlador estava avisando que eles iam provavelmente encontrar turbulência e chuva, isso começa a fazer com que a gente comece a olhar mais para fora para procurar a chuva e ver special cues do que está acontecendo, então faz com que um tripulante acaba olhando para fora e um acaba olhando para dentro, que não é nada demais, que é o que a gente faz mesmo todo dia, um voa o avião, o outro fala no rádio e gerencia aquilo que pode ajudar. Então, foi levantado pela família das vítimas que teria que acontecer uma investigação um pouco mais criteriosa. Eles contrataram uma firma, que também de pessoas que são investigadoras, para conseguir levantar mais dados e tentar trazer um outro relatório, um relatório número 2. Então, a NTSB disponibilizou a eles informações, investigadores também, contribuidores como eu, para poder ajudá-los naquilo que eles precisarem para conseguir provar um novo relatório ou não. Perfeito, Eduardo. O pessoal mandou alguns comentários relativos ao último, aliás, ao primeiro episódio que a gente fez do Atlas na semana passada, questionando, por exemplo, se naquela turbulência alguma carga pode ter se movimentado, mexeu também com a parte de equilíbrio da aeronave e complicou o controle depois para a recuperação. Você acredita que tenha acontecido algo desse gênero? Então, a gente recuperou todos os bloqueios, a gente tem trilhos dentro do avião, onde a gente bota os pallets, que estão a carga, e você tem travas. Então, a gente checa como isso acabou pelo acidente, se alguma carga se deslocou, e a gente checa também os tirantes feitos de... eu vou dizer, como se fosse um plástico derivado do Kevlar. Ele não é igual ao Kevlar, mas ele é um derivado do Kevlar no que se diz a resistência. Ele é mais próximo de uma substância chamada Melar, que faz o Kevlar. Então, que também faz o dirigir. Por isso que eu sei bem a respeito. Então, a gente checou, isso foi checado, e todos os que foram descobertos e foram checados não mostram estresse de deslocamento. Eles mostram que existe o que a gente chama de pop-up, que é estourar assim, mas não estourar assim, com separation. Quando há o separation, há uma degola de uma parte dentro do pino que prova que aquilo se estourou com impacto. E quando ele se exibe Ok. assim, Teve um piloto, um ex-piloto da Atlas, que mandou uma mensagem falando assim, eles tinham problemas de treinamento, aí ele lembrou, inclusive, do caso do 747, que pousou em aeroporto errado, e entre outros pontos, e falou assim, a gente já esperava algo de pior. Ele não voa mais na Atlas, mas ele quis mandar essa mensagem, e ao mesmo tempo a gente leu no relatório do problema do primeiro oficial, que tinha com treinamento, deficiência no simulador, etc. Você acha que realmente faltou, nesse caso, também pode ter influenciado um pouco a parte de treinamento? Isso é uma coisa que foi tocado no relatório NTSB, também com a FAA,
de que eles teriam que ter tido um controle maior sobre isso. Eu posso dizer o seguinte, a gente tem o FAA, a gente tem a ICAO, nós temos várias outras administrações federativas no mundo todo, e nós temos mínimos, mas nós não temos máximos. Então, hoje, nós estamos acostumados com empresas que têm um investimento muito grande em treinamento e segurança de voo. Mas isso não quer dizer que as empresas que gastam menos são menos seguras. Elas acreditam que, por exemplo, vamos dizer assim, se você vem de uma outra empresa que já tinha um treinamento de tal determinada coisa da aeronave que você já veio, e aquela empresa é uma empresa de excelência, vamos dizer assim, você veio voava 767 na Lufthansa. Aí, vamos dizer que a Atlas contratasse um copiloto, um comandante vindo da Lufthansa, com todo o treinamento que a gente sabe que eles têm. Então, ele pode dizer assim, olha, o treinamento que ele recebeu é muito melhor do que eu posso proporcionar. Então, eu vou dar o mínimo necessário para que a carteira dele seja válida, e eu sei que ele vai fazer a aviação dele ser a mais segura possível. E a gente vê ao contrário também. Às vezes o piloto vem de uma aviação que não tem CRM, não tem ferramentas de safety, não tem porque é uma aviação de menor porte, que não precisa ter, e aí você treina essa pessoa para ter isso. E, claro, comparado à pessoa que fez medicina em Harvard, e a pessoa que não fez medicina em Harvard fez em outro lugar, geralmente a pessoa que fez medicina em Harvard tem uma excelência maior por causa do nome da faculdade e pelo nível de cobrança, aquilo que a faculdade proporciona, etc. É apenas fazer uma comparação esdrúxula. Então, você vai ver, numa mesma empresa, pilotos com treinamento de maior excelência ou menor excelência. Mas se está dentro daquilo que é o mínimo designado pela Federação de Administração de Aviação Civil daquele país, você tem que aceitar. Então, eu acredito também o seguinte, eu li o background do primeiro oficial, tudo na vida é uma fase, a gente não sabe se quando ele falhou para ser comandante nas outras empresas que ele trabalhou, se ele estava bem de cabeça, não precisa ir muito para trás, aí, 2012 a gente passou um problema grande de econômico no planeta, depois 2008, depois 2002, antes, né? E assim vai. A gente não sabe ainda, a nova investigação vai trazer o que afetava essa pessoa. Pode ter sido o falecimento de um pai, perda de um ente, o término de um casamento, o falecimento de um filho, tudo isso influencia a vida de um ser humano. Então, a família pediu uma nova investigação, eu acho que eles têm esse direito de tentar descobrir realmente o que aconteceu, mas, realmente, às vezes uma empresa comparada com outra, o seu treinamento não é de tão excelência como a outra que você está comparando, mas isso não quer dizer que ela é tão inferior. Eu sei que existem reclamações com sistema de treinamento, sempre vão existir. Você vai ver que tem empresas que são focadas em treinamento de certos tipos de pane e outras não. Isso também é um direito da empresa de escolha do que para onde ela quer mais focar. Isso geralmente tem a ver com a necessidade da empresa. No caso, você vê, uma empresa de carga não vai fazer treinamento que passageiro está passando mal, porque ela não carrega passageiro. Empresa de passageiro não vai fazer treinamento de fogo de determinado tipo de carga, porque ela não carrega determinado tipo de carga, porque o avião não é de carga. Então, às vezes, isso tem que ser colocado na balança para você entender como o sistema de treinamento daquela empresa funciona. Eu acredito que se todas as empresas conseguissem gastar o máximo possível de dinheiro no treinamento dos seus pilotos, claro que o resultado sempre seria melhor, a chance do resultado melhor sempre virá. Mas, agora, com a nova investigação, a gente vai ter mais tempo de ver realmente o que acontecia na Atlas, e se os pilotos que voam lá puderem ajudar, fazendo reporte, isso sempre ajuda a investigação.
Perfeito. Para a gente finalizar, Berenstein, você acha que faltou um pouquinho de ação do comandante lá para falar, olha, não está indo certo, ou ele entrou, foi de carona, o que que houve lá? Porque ele poderia ter falado, tá comigo, coloca o avião em ordem, tira todo o automatismo, tudo e voa na mão, desliga o autothrottle, etc. Você acha que ele chegou agindo ou ficou meio que também perdido naquela situação? Eu acredito que a mesma coisa que aconteceu com o copiloto aconteceu com ele. Eles se desorientaram momentaneamente. Ele acreditou que o avião estava entrando em stall, por isso que ele ajuda a empurrar a coluna de manete para baixo, é, é, e, e também se desorientou. Isso, infelizmente, acontece. É, Acabou sendo aquela coisa do queijo suíço que também que se alinhou. A mesmo efeito que aconteceu com o copiloto aconteceu com o comandante, e isso acabou levando eles ao que aconteceu. Existe isso, uma coisa que o NTSB pede ao FAA, que haja um maior treinamento de situações no simulador, de que o piloto seja obrigado a tomar o automatismo do avião, para que a gente possa reacostumar isso. Tanto que a Airbus fez isso, tanto que há uns 2, 3 anos para cá, todos os simuladores que eu fiz têm pane de FCU, pane de FMGC, para a gente ter que voar o avião na mão, voando sem autothrust, voando rodata até o pouso. E isso foi uma solicitação da Airbus por questões do mesmo problema, o crescimento de desorientação do piloto, ainda mais com o Airbus, que você não vê as manetes ou a coluna se mexendo, então é mais fácil você perder, e nisso eles começaram um pouco mais cedo. Talvez agora, a gente está esperando agora para 2021, a Boeing fazer a reunião deles com o sistema deles de treinamento para a introdução disso nos próximos simuladores. Perfeito, Berenstein. Os agradecimentos aqui do canal ASA ao Eduardo Berenstein, que é comandante de aeronaves da família A320 e também membro do NTSB, National Transportation Safety Board dos Estados Unidos. Obrigado, Berenstein. De nada, até mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo da sessão Fly Safe aqui no canal ASA. Não esqueçam de compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário, e se você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Valeu!